O tema de hoje, eu confesso que eu fiquei até um pouco, nunca posso dizer, ansioso para como é que eu ia pegar e falar um pouco sobre Prajnaparamita, que é o tema de hoje, em 40, 50 minutos, né? Então isso é um sinal de que a gente realmente está em tempos de degenerescência, que é Roberto falando sobre Prajnaparamita. Então, em um certo sentido, Prajnaparamita, ela me conectou de cara, assim. Então eu não peguei eu não tive muita conexão com a questão da meditação, por exemplo. Então quando eu cheguei no budismo, eu fui apresentado a questão da meditação, a questão da evitar produzir sofrimento e por aí vai. Então o que faz o meu olho brilhar, o que fez o meu olho brilhar também desde o começo, era justamente essa questão da sabedoria. Era de tentar entender esse funcionamento minucioso de como a mente opera. Eu queria entender isso. Então eu lembro que uma das vezes eu fui lá conversar com o Lama Santa e dizendo, olha, eu acho que eu não sou alguém compassivo, porque essa coisa de sofrimento, isso não me conectava, né? Eu queria entender assim, se eu entender como é que eu entro e como é que eu saio da bolha, eu vou me sentir bem com o Dharma. Aí ele explicou isso, ele explicou que Prajnaparamita é justamente esse olhar, que é assim, tu não ignora que o sofrimento surge, mas tu entende minuciosamente e de maneira precisa como que aquele sofrimento surge, como ele se sustenta e como ele cessa. Então, esse digamos assim, é o tema que eu tenho um xodó no budismo inteiro, né, no Dharma, que é o tema da Prajnaparamita. Daí a gente tem esse desafio que é pegar esse tempo que a gente está aqui, 1 hora mais ou menos de live, né, para poder comentar sobre esse tema. Então, é um desafio. E aí não levem a sério o que eu estou falando, tá? Porque Prajnaparamita é um tema complexo, é um tema rebuscado, é um tema que representa o próprio budismo por inteiro. Então, era bom que isso estivesse sendo falado por um mestre, um professor realizado, né? Daí o azar de vocês, que vocês não têm mérito e acaba vindo para minha live. É isso, a live da Hora do Dharma, né? Qual a motivação de a gente estar fazendo essa live? Que a gente pudesse, pelo menos, entender que existem vários caminhos que podem nos ajudar a compreender Prajnaparamita, né? Então vamos lá. O que é Prajnaparamita, né? Então, de uma maneira bem simplória, tá? Prajnaparamita é o raio-x. O raio-x é uma ressonância magnética da mente lúcida, olhando para a confusão que nos arrasta de um lado para o outro no engano dentro das fixações das bolhas. Então a gente tem essas bolhas em realidade, Prajnaparamita está atrás olhando como que essas bolhas operam, sem cair nos extremos, né? Quais são os extremos? Aquilo é dessa forma, ou então aquilo não é dessa forma. Prajnaparamita está é o caminho do meio além desses extremos, né? Além dessa dicotomia. Então Prajnaparamita também é um caminho de saída do samsara sem eu precisar exagerar ou negar o que me aparece. Tá? É uma inteligência muito precisa. Ela, digamos assim, em um certo sentido, a contribuição inteira da iluminação do Buda, quando ele se levanta, é a inteligência de Prajnaparamita. A inteligência de Prajnaparamita. Então, por um lado, a gente tem a compaixão, por outro lado, a gente tem a Prajnaparamita. Então, a simbologia clássica usada pelos grandes mestres é que Prajnaparamita é como as asas de um pássaro. Então, não dá para você voar se você só tiver a asa da compaixão. Porque geralmente essa compaixão ela tem um limite, que é o teu limite de visão de onde tu pode chegar. A gente não está invalidando a compaixão, não é isso. Mas a gente entende assim que essa compaixão ela tem um limite. Então eu preciso de uma sabedoria que me permita investigar mais a fundo a natureza da mente para que para que eu possa ter liberdade diante das situações. Tá? Uma liberdade que é pouco comentada. Então, Prajnaparamita
Caminho do meio, Madhyamika, né? Então, posso comentar a Prajnaparamita como sendo o próprio ensinamento inteiro do Buda, já que ele enuncia as 4 nove verdades e o caminho de 8 passos. Quando ele enuncia as 4 nove verdades e o caminho de 8 passos, de onde que ele está falando? Ele está falando de Prajnaparamita, né? Ele está falando desse lugar. Então, Prajna, sabedoria, Paramita, perfeição. Eu não gosto muito dessa tradução, sabe, de perfeição, porque aí a pessoa vai cair no extremo, que é perfeição, então eu preciso entender o que é imperfeição. Eu gosto do termo paramita mesmo. Paramita significa assim, aquilo que te ajuda a atravessar da margem da confusão para a margem da lucidez. Tá? Então, Prajna, na maneira como a gente vai estudar hoje, corresponde ao 7º passo do caminho de 8 passos. Então, vamos lá. O Buda anuncia, né, que a maneira da gente se liberar dos nossos padrões habituais, das neuroses, da confusão da mente, é começar a percorrer o caminho de 8 passos. O caminho de 8 passos vem com... pode ser traduzido como motivação correta, evitar produzir sofrimento para você e para os outros, trazer benefícios verdadeiros, tá? E a capacidade de dirigir apropriadamente. Esse seria o slogan do caminho de 8 passos, né? Digamos assim. A capacidade de dirigir apropriadamente, ela vem pela capacidade de ter consciência e a capacidade de dirigir essa consciência para investigação da natureza mais profunda da mente. Então, inclui meditação e o que é que tu faz com o conteúdo que brota na meditação. Isso é muito interessante. Por exemplo, além do movimento e do repouso da mente, porque tem as histórias que surgem na mente, né? As histórias que surgem na mente é blá 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 blá, ok. E tem a maneira como eu me relaciono com isso. Então, Prajnaparamita traz essa capacidade de a gente entrar com mais assertividade. Em inglês é sharpness. Com mais precisão. Então, na maneira como a gente está trazendo aqui, Prajna vem como um 7º passo. Tá? A capacidade de olhar para a realidade de uma maneira mais profunda. E com os pés no chão, tá, galera? Com os pés no chão. Então, começamos a contemplar a possibilidade de flexibilizar a nossa ação frente às circunstâncias. Quando eu falo ação, é assim, existe a ação de corpo, a ação da energia, a ação de mente, ou a ação da fala. A ação de corpo é visível, a ação da fala também, mas a ação de mente é pouco comentada. Pouco comentada. Por exemplo, para eu poder estar aqui falando para vocês, a minha mente está em algum lugar posicionada e focada. Do contrário, eu não conseguiria nem estar aqui. É como se eu estivesse ali, eu estou de corpo presente. E a mente? A mente está em outro lugar. Uma vez eu fui fazer um retiro do Lama Lama Oz e perguntei para um amigo, ô Gui, quantas pessoas que se inscreveram? Ele participava da organização. Aí ele disse, olha... Não, a pergunta foi, ô Gui, quantas pessoas que estão presentes ali no templo? Aí ele disse, fisicamente 250. Agora, mentalmente, eu não sei te responder. Aí, é isso, entende? A pessoa começa a entender isso, né? Então, quando a gente fala de ação, a gente fala de ação de corpo, ação de fala, ação de mente. Prajnaparamita vai tratar diretamente da ação de mente, tá? Então a mente ela é uma ação. Ela tem uma ação ali. Então a gente começa a ver a inseparatividade também da visão comum, que é a visão que a gente usa, onde tem urgências, coisas que precisam ser resolvidas, planejamentos, metas, eficiências. A visão comum, pessoal, o dia a dia. A visão comum, dia a dia. Tem fralda para trocar, tem que acordar cedo para pegar o ônibus, para ir trabalhar no centro, né?
A gente pega a visão comum e a visão extraordinária. Essa visão extraordinária a gente vai dizer assim, que é a realidade relativa das bolhas e a realidade final, que é a realidade como ela é. Tá? Então a gente não vai encontrar essa realidade final saltando de uma bolha para outra. Tá? Porque saltar de uma bolha para outra é criar uma outra bolha. Eu vou pegar a própria realidade da bolha e olhar para ela de maneira mais profunda. Aí eu consigo ver a essência dela, que é a essência Vajra. Esse nome, pessoal, a gente deveria guardar no coração. Vajra. V-A-J-R-A. Que significa inseparatividade da visão comum e a visão extraordinária. Né? Essa grande bem-aventurança. Essa lucidez de olhar tudo com os olhos de principiante. Essa inteligência que brota do coração, né? Que é Prajnaparamita. Então, o caminho do meio, que é Madhyamika, que está descrita com maestria pelo Nagarjuna, ele vem além dos extremos, tá? Gosto, não gosto, quero, não quero, aquilo é, aquilo não é, otimismo e pessimismo, soberba e vitimismo. Prajnaparamita olha para isso, abarca todas essas situações, mas está livre de qualquer extremo, porque não tem fixação dentro. Então a analogia mais usada para ilustrar a Prajnaparamita é de um veículo que nos conduz da margem da ignorância, da confusão mental, para a margem da lucidez. Tá? E aí a gente vai precisar, já que é um veículo, a gente vai fazer uma travessia. Então, nessa travessia a gente começa a perceber a possibilidade real. Essa possibilidade real vem pelo exercício de olhar vez após vez a roda da vida, tá? E olhar a capacidade de a gente se liberar da roda da vida. Então, o que seria a roda da vida? Não é o tema de hoje aprofundar, mas a roda da vida é como se fosse um mapa mental, descrito pelo Buda, onde a gente tem uma precisão detalhada de como que a mente se engana e cria as situações de desconforto, de causa e insegurança. Em última análise, seria o que a gente chama de sofrimento. Qual é a natureza do sofrimento, pessoal? Essa é uma boa coisa, entende? Qual a sabedoria que a gente pode extrair do sofrimento? Entende? Então, Prajnaparamita nos ajuda a compreender o funcionamento da mente. Tem um processo, pessoal. A mente ela tem um processo dinâmico de como ela funciona. Prajnaparamita nos ajuda a ver isso. Que é rever a maneira como a gente povoa o nosso mundo interno. Então vou perguntar para vocês aqui. Vocês têm um mundo interno? Ninguém nunca perguntou isso para vocês, né? Como é que ele está? É isso, entende? Prajnaparamita nos ajuda a olhar para isso. Então a gente começa a perceber, por exemplo, os nossos pressupostos, que são as regiões, né, de fixação habitual, né, os padrões que a gente coloca, as nossas ideias, as nossas emoções, e começa a olhar a maneira como a gente se relaciona com a vida. Se é uma maneira contraída, egóica, né, autocentrada, ou é uma maneira aberta, que flui com a realidade da vida como ela é, né? O nosso Gonçalves acho que pegou um pouco de Prajnaparamita, né? Tô brincando. Mas a gente vai se relacionar de um modo mais profundo, pessoal. Por exemplo, hoje em dia a gente carece de Prajnaparamita, que é abertura, olhar para as situações com lucidez. Então, talvez, nesse momento, a gente esteja experimentando um mundo a partir de padrões habituais, né? Hábitos, né? Ou como os ensinamentos descrevem, a partir do mecanismo do karma, a partir dos 3 venenos da mente e das 6 emoções perturbadoras, né? Orgulho, inveja, desejo, apego e assim por diante. Então o que acontece? Por que a gente fala de Prajnaparamita? Porque Prajnaparamita vai falar da liberdade natural da mente, que não tem contaminantes e tampouco artificialidade. Tá? Então, é a descrição precisa e preciosa da anatomia da mente de um Buda.
Já que a gente tem essa ligação, né, com a ciência, eu pensei nisso. A anatomia da mente de um Buda é Prajnaparamita. Então, o que é um Buda, né? Existem vários Budas. A gente geralmente vai associar o Buda ao Buda Shakyamuni. Tudo bem. Então, o Buda é aquele que despertou para a realidade da vida como ela é, não para as nossas fantasias. Ou seja, ele está além do otimismo e além do pessimismo. Ele está com os pés no chão. Está com os pés no chão. Como diz a professora Elizabeth Mantes Nanguiel, né? Que é uma super mestra de Prajnaparamita. Então, para que serve Prajnaparamita? Para a gente olhar como que a gente constrói nossos medos e inseguranças. Será que alguém aí tem medo? Será que a gente tem insegurança? Então, Prajnaparamita é uma outra maneira de olhar. Então, aos poucos, a gente começa a se dar conta de que o samsara, ou seja, a roda da vida, ele não é um movimento sólido, tão pouco denso, tão pouco cristalizado, né? Ou, por exemplo, eu gosto de brincar. Onde é que está o peso do ciúme? Ele pode ser pesado, ele tem uma cor, tem um endereço. Caixa postal 1203, tem? Mas aquilo surge, não? Como é isso? O que é que tu sente ali dentro? E o principal, por que diabos tu ainda acha que aquilo está vindo de fora? Então, ao invés da gente excluir as coisas e dinamitar, a gente passa a olhar para as coisas com mais profundidade. Então, Prajnaparamita e meditação estão muito próximas. Muito próximas. Porque eu não consigo olhar com profundidade aquilo que eu não consigo olhar com foco, com clareza, aquilo que eu não consigo ter atenção. Então, a gente começa a olhar para as bolhas, e se a gente olhar com cuidado, a gente quer ter segurança dentro das bolhas. Tá? Então, a gente deveria perguntar, investigar e olhar mais a fundo se a gente está aberto ao mundo de possibilidades que é como a vida é. A vida é oferecimento, pessoal. A vida é alegria. A gente que não consegue ver. Que a gente quer ditar o ritmo da vida dentro das nossas bolhas. A gente quer ditar o ritmo da vida com nossas bolhas e aí vem a impermanência e destrói as bolhas, entende? Então, como que a gente pode olhar para a vida além de nós mesmos? Essa é uma pergunta boa, né? Essa é uma pergunta boa. Onde é que a gente está depositando as nossas seguranças? Se essa pergunta estiver muito abstrata, a gente achar que é muito filosófica, pega um pedaço de papel e diz assim: escreva 5 coisas que eu não quero que mude de forma alguma. Essas 5 coisas são coisas que a gente deposita segurança, né? Que eu não quero que mude. Então, o que acontece? Prajnaparamita nos ajuda, a partir do poder da vacuidade, né, a olhar como que a prisão, como que o aprisionamento ao samsara surge, e a gente vai dar um nomezinho para isso, que é ignorância, que é não perceber, não ter discernimento de como isso funciona. Tá? Ou seja, como que a gente atribui rigidez às coisas? As nossas sensações, por exemplo, as nossas percepções, né? A nossa maneira de pensar e aquilo que a gente chama de eu. Como que a gente atribui? Né? Uma vez que a gente esteja fixados a uma sensação de identidade, né? A gente tem a crença de que as nossas experiências são sólidas e inseparáveis de nós mesmos. Então a gente esquece desse termozinho prático e preciso que é coemergência. Isso aqui é tudo novo, pessoal. Então, como é novo, seria bom a gente pegar um papel e anotar esses termos. Não dá para explicar tudo numa live, é ingenuidade. A gente também não precisa de resultados rápidos. Então, um pouco de atalhos. A gente vai olhando o que é que está surgindo e vai trabalhando com aquilo, né? Atalho é porque significa que você está inseguro. Resultado rápido significa que você quer apressar o processo. É isso. Então, Prajnaparamita é uma inteligência viva.
uma inteligência viva que se relaciona com esse dinamismo da vida e a partir desse silêncio que é precioso e aberto, a sabedoria é como se essa sabedoria de Prajna, ela sussurrasse em nossos ouvidos a maneira como a gente deveria andar. Não tem alguma coisa que vem antes, que enfim, quando a situação aparecer, eu vou controlar aquilo. Não tem. Mas Prajna Paramita não nega também. Não nega. É um silêncio muito precioso. Ou seja, não está além de gostar e não gostar. Portanto, Prajna Paramita pode ser considerada a chave para o processo de emancipação do Sansara. Tá? O Sansara seria a inteligência que nos mantém refém das bolhas. Prajna Paramita é a chave que abre esse cadeado. E como que a gente fica preso às bolhas, tá? Então, na prática, para que serve Prajna Paramita? Vamos lá, vamos voltar. O budismo ele tem duas asas, que é a asa da compaixão e a asa da sabedoria. Se eu só tiver compaixão, vai ter uma hora que eu vou me desgastar. Porque a gente é muito hábil em criar apego. Então eu preciso da sabedoria para entender como que esse apego surge e como ele cessa. Então Prajna Paramita não é complicado, pessoal. O que é complicado é que a gente quer pegar Prajna Paramita e quer entender do nosso jeito. Aí não tem como. É como tentar explicar para um americano o que é capivara. Ele não tem capivara lá nos Estados Unidos, entende? Então, como é que faz, Roberto? Então, como é que faz? Então, como é que a gente faz? Em primeiro lugar, motivação. Motivação de querer praticar, motivação de querer trazer benefícios aos seres. Motivação de entender que a nossa inteligênciazinha, que está cheio de pitacos sobre como a vida deveria ser, ela é inútil na hora que a impermanência bate. A pandemia está aí, pessoal. A pandemia está aí. A pandemia não está aí para mostrar que nossa vida é uma desgraça. Ela está aí para mostrar que a maneira como a gente está andando não vai para lugar nenhum. E nunca foi. Só que a gente não carece de possibilidades, a gente carece de sonhos. Então a gente, quando olha com Prajna Paramita, a gente vê sonhos possíveis, mundos possíveis de sonho. Então Prajna Paramita é útil nisso, entende? Porque Prajna Paramita é uma inteligência que está de acordo com a realidade. Então não tem apego dentro de Prajna Paramita, porque é sabedoria, é verdade, entende? Verdade independe do gostar ou não gostar. Aquilo é verdade. Por exemplo, se a pessoa gosta da impermanência ou não, o problema é dela. A impermanência vai bater. Aí, como isso acontece, cabe aos bodhisattvas olhar para isso e dizer compaixão. Compaixão. Como está ignorando a maneira como a realidade mais profunda surge, brota compaixão. Não brota compaixão porque a gente está tendo pena do outro, tá? Ter pena é solidificar o outro naquela condição de sofrimento. Brota compaixão, por quê? Porque como o outro carece de discernimento, mas pode aprender, deixando claro isso, ele sofre. Então seria melhor que, além da compaixão, que é acolher o ser do jeito que ele veio, a gente pudesse ajudar ele a ter autonomia diante da realidade. Isso vem por Prajna Paramita. Por exemplo, Prajna Paramita vai trabalhar o aspecto de energia. A gente fala muito pouco desse aspecto de energia, pessoal. A gente não vai para os lugares porque alguém disse. A gente vai para os lugares porque a gente tem aquela energia dentro. Se vocês quiserem provar isso, vão no LX, vão no Mercado Livre. Vocês não têm nada ali na frente. Aquilo ali é algo virtual, aquilo é uma imagem. Mas a pessoa olha para a imagem e a energia dela começa a se movimentar. Prajna Paramita trabalha esse aspecto, entende? Mas é uma coisa nova. Como é novo, precisa ter o hábito, precisa se acostumar a isso. Então, Prajna Paramita nos ajuda a ter uma liberdade completa na capacidade de produzir meios, tá? De se posicionar a partir da lucidez diante das circunstâncias. Então, seja o que quer que for que apareça, eu começo a olhar a partir de Prajna Paramita que a maneira como eu reajo àquilo
depende da mente que está olhando aquilo. Até a própria sensação de que eu, aquilo, vai sendo abandonada. Eu começo a ver o quê? Mentes possíveis. Sem julgar se aquilo está certo ou sem julgar que aquilo está errado. Apenas olhando aquilo e contemplando, como um ornamento da própria sabedoria, tá? Então isso é muito profundo, pessoal. A gente pode falar assim, ah não, essa parte é fácil. Tudo é a mente. A gente precisa internalizar isso. Internalizar. Porque é como se, em um certo sentido, dentro do samsara, a gente se sente traído por nós mesmos. Não sei se vocês já se sentiram assim. Que é saber o que tem que fazer, saber o que precisa ser feito, mas tem algo dentro que nos move. Uma direção contrária. Aí a gente acaba capotando no samsara, entende? Então, é bom que brotasse essa certeza, entende? Existe algo que pode nos mover, além de insegurança e medo, tem. Prajnaparamita. Tá? Qual é a utilidade de entender Prajnaparamita? O que é que eu ganho com isso? Dentro de uma linguagem de samsara é isso, né? Qual a utilidade? Para que serve? Então, é assim, a pessoa ganha um grau de liberdade a nível de mente que ela não tinha antes. Desculpa, perdão. Não é que ela não tinha. Perdão, tá, galera? É que ela não percebia. Antes ela só tinha duas certezas. Ou aquilo é, ou aquilo não é. Se aquilo é, eu então gosto daquilo e quero manter prego. Desculpa, quero manter perto. Eu crio apego. Se aquilo não é, eu não gosto e quero afastar. Eu crio aversão. Apego e aversão são dois lados de uma mesma moeda. A moeda da ignorância. Tá? Então agora, com Prajnaparamita, eu começo a acionar esse posicionamento interno, que é a capacidade de mudar o observador que está vendo aquilo. Como assim, Roberto? Não estou conseguindo entender isso que você está falando, não. É assim, eu vou começando a trocar o meu posicionamento interno e eu começo a ver a mudança da realidade ao meu redor vindo a partir de dentro. Não vindo a partir de fora. A maneira de ver isso é o exemplo clássico do copo de água. Então, os deuses olham para o copo de água e dizem, néctar. Com certeza, néctar. Né? Um néctar. Que maravilha. Que, pessoal? Qual é o gosto que a água tem? Aí, os semideuses já olham assim. Essa água... Como é que meu concorrente está olhando para essa água, hein? Vamos ver o que é que eu posso ver essa água. Como que eu posso ver essa água como oportunidade? Já sei. Pessoal, essa água que está aqui, ela foi abençoada pelo Dalai Lama. Tá? Então, se vocês quiserem tomar um gole dessa água, façam... eu acho que R$5 por pessoa tá bom. Tá? Aí eu posso ver como é que eu mando uma gota essa água aqui que foi abençoada pelo Dalai Lama para vocês. E seriam semideuses. Eles estão sempre competindo para ganhar uma vantagem. Vejam, a água é a mesma, tá? O reino humano teria o quê? Olhando para a água, iria dizer, isso! Saúde é o que interessa, né? Então vamos tomar água, gente. Bebam água, gente. Bebam água, abençoados e abençoadas. Futuros Budas, bebam água, tá? Porque a água é boa para a saúde. O reino animal iria dizer o quê? Eu vou tomar água por sobrevivência, né? Por instinto. Quando der sede, eu tomo. Ponto. Os fantasmas famintos é aquele exemplo, né? E aí, pessoal, vocês acham que o copo tá cheio ou tá vazio? Aí, por carência, eu só vejo o que tá faltando. Eu digo assim, tá vazio. Aí vem alguém assim e manda real, diz, já tomou? Não, é porque eu acho que tá faltando. Bom, mas você nem tomou. É porque eu acho que tá faltando. Já o reino dos infernos iria olhar para a água e ver o seguinte, rapaz, eu acho que tem veneno nessa água, viu? Não beba essa água, não. Ou então assim, deixa eu ver aqui, Lucas Pampa, pega um copo d'água, aí a pessoa diz, bebe tu primeiro para ver o que é que tem nessa água. Essa seria uma coisa meio dos infernos, entende? Uma coisa meio assim, de
de usar a água para machucar o outro, né? Então, no meio disso, vocês viram que a água é a mesma, tá, galera? A água continuou aqui, a mesma coisa, tá? Mas no meio disso, eu vi que mudanças acontecem se eu trocar o meu olhar diante daquilo. Agora, essas mudanças acontecem nem é um otimismo, nem é um pessimismo, tá? É ver a coisa como ela é. Então, por exemplo, eu vejo que a minha experiência de água, ela nada mais é do que uma designação dessa experiência. Um cientista, por exemplo, pega a água e ele vai olhar o quê? As moléculas da água, né? Então, vejam, a gente não quer excluir maneiras de olhar, mas a gente está vendo que formas de olhar são experiências possíveis. Geralmente, sem Prajna Paramita, a gente só vê extremos. Ou isso é, ou isso não é. E com Prajna Paramita, eu englobo esse isso é, não é, mas vejo que tem uma mente que está sustentando aquilo. Se eu não tiver uma mente que sustente aquilo, eu não vejo. Quem já foi casado sabe. Que é assim, a pessoa às vezes está com sono, acorda, aí tá, né? Aí abre a geladeira assim. Aí tá procurando o queijo coalho. Aí se ela não tiver o queijo coalho na mente dela, ela pode estar a menos de 50 centímetros do queijo coalho e ela não vê. Porque a mente dela está povoada com outra coisa. Aí vem um ser assim maravilhoso e diz, tá cego, é? O queijo coalho está na tua frente. Aí tu, eu estava distraído. O que é estar distraído? Estar distraído significa que a mente da pessoa está em outro lugar. É isso? Não tem nada de errado com isso. Significa que a mente dela está pegando um potencial luminoso e está em outro lugar. Tá? Daí o que acontece? Se eu consigo observar que, ao trocar esse posicionamento interno, mudanças acontecem, eu não estou mais passivo diante da realidade. Não estou mais passivo. Eu estou olhando e surge esse papel de querer intervir de maneira positiva. Porque eu entendo que o que está sendo visto de modo parcial, não em sua totalidade. Então isso gera uma liberdade, pessoal. Agora gera uma liberdade a nível de mente. Por exemplo, praticando meditação. Praticando Prajna Paramita. Tu não sabe. A pessoa que vai praticando e vai tendo um acompanhamento, claro, para ir vendo, né, como é que aquilo está funcionando. Então, Prajna Paramita começa a varrer. Não tem uma coisinha em computação que é procurar... É como se Prajna Paramita fosse um antivírus. Tá? Tu não quer excluir a capacidade de tu usar o computador. Tu quer olhar para aquilo e quer varrer os obscurecimentos mentais a modo que a gente consiga descobrir a sabedoria por trás daquelas aparências. Por exemplo, pessoal, é assim, o fogo, ele é bom ou ele é ruim? Depende, entende? Então tudo na vida depende. A gente esquece disso. A vida ela é ambígua, né? Por quê? Por que o fogo depende? Porque, por exemplo, para eu poder cozinhar o meu jantar, o fogo é bom. Eu entendo como lidar com o fogo em determinadas condições de um modo que o fogo seja favorável. Porém, se o fogo ficar em excesso e ele se alastrar, ele agora pode devastar a minha casa. Então, a questão não é o fogo em si, é a sabedoria que eu tenho em relação ao fogo. Tanto é que existem, nos sinais de Recife tem aquele pessoal que é artista, né, que pega o fogo e começa a ir para lá e para cá. Eu olho para aquilo e brinco, isso aí é um praticante de Prajna Paramita, porque ele pega uma coisa que seria o fogo, entende como aquilo funciona e é capaz de lidar com aquilo, né? É capaz de entender como lidar com aquilo. Então, Prajna Paramita é essa inteligência que olha para esses obscurecimentos, né? O que é obscurecimento? Obscurecimento é tudo aquilo que a gente não conseguiu iluminar. Todos os processos mentais que a gente não conseguiu iluminar. Então, a gente sempre vai ter alguma coisa para olhar, galera. Sempre vai ter. Sempre vai ter. Por exemplo, às vezes a gente tá lá escovando os dentes, aí diz, eita, na reunião eu tava igual uma chaleira. Que é assim, por fora
você até chega perto, né? Toca tal, mas por dentro estava em ebulição. Ou seja, o que é que estava me prendendo ali? Você traz essa questão do mundo interno com Prajnaparamita, que foi uma das perguntas iniciais do encontro. Você tem um mundo interno? Interrogação. Como você lida com ele? Geralmente a gente é apresentado a coisas externas, né? Coisas externas. Aqui a gente vai olhar para esse lugar de Prajnaparamita, tá? Então, Prajnaparamita nos leva a uma investigação da natureza da mente. Por exemplo, pessoal, melhor do que se preocupar com esse lance de mindset, propósito, de lifestyle e por aí vai, esquece esses negócios. Pô. Procura assim, será que eu consigo me relacionar com a natureza das minhas emoções e dos meus pensamentos de maneira mais profunda? Isso é uma boa coisa, pô. Porque, no mínimo, se você não puder ajudar, você não vai encher o saco de ninguém. Porque você está entendendo que a gente está vendo por igual, né? Nossa, que interessante. A minha mente e a mente do outro estão operando da mesma forma. Talvez o conteúdo não seja igual. Porque a gente tem uma história pessoal e por aí vai, e ok. Mas a maneira de criar aquela experiência, ela tem um código-fonte, digamos assim. Ela tem a mesma forma de criar. Tá? Então, Prajnaparamita nos leva a essa investigação da mente. Quando a gente fala em investigação, significa o quê? Que a gente não duvida que, por exemplo, a raiva é capaz de fazer muita coisa a partir da raiva. Mas eu começo a investigar qual é a substancialidade da raiva. Ela tem um peso, por exemplo, ela tem um local, ela tem caixa postal, ela tem uma cor, ela tem um formato, é quadrado, é redondo, mas surge, não é? É muito intenso. É muito intenso. E a pessoa se sente assaltada. Assaltada do quê? Assaltada da realidade. Então, o mundo, pessoal, o mundo como a gente percebe hoje, é um mundo que depende dos olhos que estão olhando para esse mundo. O mundo está sempre em aberto, pessoal. O mundo não é uma caixa. O mundo é água, o mundo não é gelo, entende? Agora a água é capaz de criar gelo. Então, esse lugar que olha de uma maneira aberta, sem contaminantes e sem condicionantes, ele nos permite olhar com esse olhar mais amplo e, além de ter compaixão nas situações, ter sabedoria. Já que a sabedoria não é de alguém, sabedoria é sabedoria, pô. Sabedoria é impessoal. Esse é o ponto, entende? Por exemplo, dentro do samsara, dentro das bolhas, nós temos olhos de sonho e pesadelo, que cristalizam a realidade. Né? Se a gente quiser entender isso, a gente entenda o grande mestre João Grilo, né, do Alto da Compadecida. Tem uma cena que é muito forte, que eu lembro, assim, que eu gosto sempre de falar, que é para experimentar esse olho de sonho e pesadelo, que é a parte que ele pega o dinheiro, assim, ele diz, eu estou cansado dessa agonia de ficar rico e ficar pobre. Né? Ou seja, essa agonia de ficar rico e ficar pobre são olhos dentro da bolha. Agora eu posso olhar essa capacidade da mente, observar a própria mente e me ver de maneira mais livre e ampla, além das bolhas. Roberto, eu não estou entendendo como que isso é útil. É que isso vai permitir, pessoal, que a gente entenda as causas do sofrimento, entenda que o sofrimento pode ser superado e a gente vai andar nos lugares e a gente vai ver uma maleabilidade que antes passava batido. Ou seja, a Prajnaparamita apresenta recursos para a gente lidar com nossas flutuações internas. E a partir desses recursos, a gente começa a olhar para as situações e começa a liberar, começa a abrir as situações. Então, por exemplo, a gente começa a perceber que a qualidade da mente é espaço, é abertura. E dessa qualidade de espaço e abertura, eu tenho como amar verdadeiramente. Ou ter compaixão verdadeiramente. Se eu não tiver isso, eu vou ter medo. Se eu tenho medo, eu tenho raiva, eu tenho tristeza. Às vezes a gente gosta de dar muitos nomes para a mesma coisa.
Se eu tenho medo, eu também estou inseguro sobre o meu potencial verdadeiro. O que é que eu estou fazendo aqui? Então, a gente está aqui para oferecer, pessoal. Oferecer mundos positivos. Mas isso não exclui a maneira como a gente reage dentro das bolhas e que produz sofrimento. Prajnaparamita inclui tudo isso. Então a gente não carece de mundos possíveis. A gente carece de enxergar possibilidades. Por quê? Porque é como se a gente tivesse sempre condicionado. Por exemplo, é como se passou agora, aí não teve carnaval. É como se a pessoa ela diz assim, e agora, o que é que eu vou fazer da minha vida? Ela não consegue se olhar além daquela bolha. Quando a gente se olha além da própria bolha, a gente tem uma sensação de expansão. E não uma sensação de constipação, né? De enfraquecimento. Como que isso nos ajuda? Bom, isso nos ajuda a andar de maneira mais ampla e com liberdade nas situações de conflito, na família, no trabalho, no dia a dia. Somos seres de relação. Não tem para onde correr, pessoal. Não tem. Por exemplo, eu não sei quem foi o rapaz que pregou esse botão, ou a jovem, né, a senhora que pregou esse botão. Mas, pois é, eu dependo dela para vestir essa camisa. E assim por diante, entende? Então somos seres em relação, ponto. Agora, a maneira como a gente quer lidar nas relações, esse é o ponto. A maneira agressiva está gritante. Por exemplo, tem gente que a única conexão positiva que a pessoa tem hoje é com a Wi-Fi da casa dela, porque a mente dela está tão agressiva, tão violenta, que ela não está nem conseguindo estabelecer mais conexões possíveis com as pessoas. Então, Prajnaparamita abre espaços, tá? Prajnaparamita abre espaços. Roberto está falando bastante de Prajnaparamita. Gostei. Quais são as formas de se iniciar na Prajnaparamita? Existem várias formas, tá? Existem várias formas. A primeira, através de leituras. Então, por exemplo, o livro A Essência do Sutra do Coração, do Dalai Lama. O Sutra do Coração, do Kai Sensei. A Roda da Vida como Caminho para a Lucidez, do Lama Padmasambhava. A Lógica da Fé, O Poder de uma Pergunta Aberta, da Elizabeth Mantis Nangyal. E O Sol da Sabedoria, de Khenpo Sutrin Gyatso. São livros que abordam esse tema da Prajnaparamita, tá? Prajnaparamita. Outra forma de observar é observando de maneira mais profunda como a originação dependente prega a peça em nós o tempo todo. Por exemplo, quando eu vou no supermercado e pego um pacote de macarrão, é muito difícil que eu olhe para aquilo e veja como sendo trigo. Aliás, quando eu coloco o macarrão dentro da água quente, com algumas pitadas de sal e um filete de azeite, né? Quando eu faço isso, esse macarrão é o mesmo macarrão que eu peguei? Por que eu ainda estou chamando ele de macarrão? Quando o macarrão agora está no meu prato, que eu vou jantar, esse macarrão que eu estou jantando é o mesmo macarrão que estava na panela e é o mesmo macarrão que estava na prateleira? E aí, o que vocês acham? Ainda assim, eu chamo aquilo de macarrão. Com Prajnaparamita, eu experimento tudo isso, mas eu começo a observar isso como sendo uma experiência de macarrão. E não a experiência de macarrão. Tá? Esse é o ponto. A pessoa começa a ver essa originação dependente, né? Na dependência da minha experiência anterior de macarrão, eu vou provar o macarrão agora. Isso é só um exemplo, tá, galera? Mas pode fluir com isso aí. Então, observando a originação dependente, segunda forma de observar a Prajnaparamita. Terceira forma de observar a Prajnaparamita, recitando o mantra da grande lucidez. Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Né? Que significa atravesse, atravesse. Atravesse para outra margem. Atravesse com segurança para outra margem, que é a margem da lucidez. Então a pessoa começa a recitar o mantra da Prajnaparamita. Om Gate Gate Paragate Parasangate. Daqui a pouco ela olha para as situações e ela vê.
tá? Quarta forma de se iniciar na Prajnaparamita, estudando linha a linha o Sutra do Coração da abençoada Prajnaparamita. Aquilo ali é o raio-x da mente do Buda, tá? Então, Prajnaparamita vai nos ajudar a olhar como que a gente atravessa as circunstâncias desafiadoras sem se abalar. Porque quem se abala é a estrutura de desejo e apego. E a quinta maneira de observar a Prajnaparamita é, a partir da meditação silenciosa, entrar num tipo de meditação que é chamada meditação analítica, que é a meditação do pensar, contemplar e repousar. Essa é uma meditação muito preciosa, pessoal. Porque eu começo a olhar para as situações e começo a furar as bolhas a partir de pensar, contemplar e repousar, tá? Então, são 5 maneiras de se começar na Prajnaparamita. Eu vou adicionar uma sexta que é contemplar os retiros dos grandes mestres sobre o tema. Vá no YouTube e coloque Prajnaparamita, tem muitos mestres lá falando sobre o tema. Tá? Daí eu gostaria de trazer alguns exemplos, porque fica parecendo que é uma coisa muito abstrata, né? Então vamos lá. Primeiro exemplo, vamos supor que eu tenha uma série numérica. A sequência é 3, 6, 9, 12, 15, 18. Quais são os dois próximos números? A pessoa vai parar e vai dizer, bom, se é 3, 6, 9, 12, 15, 18, com certeza o próximo número é 21. E o próximo 24. Depende. Se eu estabelecer que essa sequência tem os 6 primeiros números, uma série que é uma progressão aritmética de razão 3, 6, ou seja, eu somo 3 a cada número, tá bem. Se eu não estabelecer isso, eu não posso afirmar que o próximo número é 21 ou 24. Isso é um exemplo de mostrar a Prajnaparamita, porque eu estou pegando números e com o exercício da luminosidade da mente, eu estou criando outras coisas, entende? Outro exemplo, vamos pensar que a gente está imaginando um objeto. Esse objeto poderia ser um cubo, uma esfera, ou o rosto de alguém, ou a porta da nossa casa, ou a placa do nosso carro. Então vamos supor que eu vou escolher um, que é a placa do nosso carro. Então a placa do meu carro não tem um carro, eu vou inventar. KLB 2112. Gente, eu não preciso ter a placa do meu carro fisicamente para pensar nela. Esse exercício de criar a placa do carro, isso já é a liberdade da mente. A minha pergunta é, quem produz e sustenta essa placa como sendo placa do carro? Essa é uma boa coisa. Onde é que está esse que produz e sustenta essa placa do carro como sendo placa do carro? Depois, outro exemplo. Como é que eu posso pegar um objeto de pedra, como uma escultura, por exemplo, e aquela escultura mexer conosco? Os gregos eles eram hábeis nisso, né? Eles usavam a perfeição das esculturas para mostrar esse mundo interno que sustenta aquilo como sendo perfeição. Mas na verdade, aquilo é pedra. Mas eu consigo dizer, olha, isso é um pescoço ou um rosto, mas aquilo é uma pedra, pô. Então como é que aquilo mexe com a gente, hein? Por exemplo, eu posso pegar uma foto de alguém. E uma foto de alguém é capaz de mexer nossa energia. Tanto para um aspecto de êxtase, quanto um aspecto de tristeza. Mas se eu virar a foto pelo avesso, o que tem ali é um pedaço de papel. Aí o que está sustentando aquilo que eu estou chamando de foto é toner, é tinta. Tá? Então, Prajnaparamita olha para isso. Como é que a mente engana? Como é que a mente se engana? Porque se eu entender como é que a mente se engana, é óbvio que o sofrimento não vai surgir. Por exemplo, folhas de um livro ou um dicionário.
Como é que começa aquela leitura? Porque na verdade aquilo ali é folhas de papel com um bocado de palavras impressas. Mas eu sou capaz de pegar aquelas palavras e criar um mundo mágico, né? Salve, salve o mestre Tolkien, né? Do Senhor dos Anéis. Ou seja, ele criou um mundo mágico com aquilo. Literalmente, né? Você é capaz de pegar aquele mundo inteiro e passar horas ali dentro. Onde é que tu tá? Tu tá nesse lugar interno da mente, entende? Um filme também. Um filme é capaz de produzir sensações na gente, mas um filme é um pedaço de tela, pessoal. Desculpa, o filme é um pedaço de luz projetado numa tela. É feixe de luz projetado numa tela. Aí tem outro exemplo, que é quando uma mão toca a outra mão. Qual é a mão que está tocando qual? É a mão direita que está tocando a esquerda ou a esquerda que está tocando a direita? Pesadelos. Tem gente que, por exemplo, tem pesadelo com aranha. A pessoa não suporta olhar para a aranha. Mas veja só, se ela olha para uma aranha no sonho e ela se assusta, onde é que está a sensação de aranha? Não vem de fora, entende? Cinema. A pessoa vai para o cinema para ela ver o quê? As marcas mentais que surgem dela. A pessoa vai acompanhada para o cinema, com a namorada, com a esposa, ela está assistindo um filme. O filme provoca sensações que ela pode sentir e a outra pessoa não. Então não é o filme que está provocando aquilo, é algo dentro dela que se move e provoca, entende? Jogos eletrônicos, pessoal. Onde é que está o CPF do Super Mario Bros? Mas a pessoa dentro do Super Mario Bros, ela tem uma sensação de propósito, de meta, de controle. Ela não quer perder. Onde é que está isso, entende? Ela tem uma sensação de continuidade, de urgência. Qual é o CPF do Super Mario Bros, pessoal? Mas aquilo funciona, tá? Música. A pessoa é capaz de escutar uma música e ficar para baixo, ou é capaz de escutar uma música e ficar para cima. Mas não é a música que está provocando isso, é o estado mental dela que está segurando aquilo, entende? Então a gente começa a olhar certas circunstâncias que coemergem com esse observador que está olhando para aquilo. As redes sociais, por exemplo, e a virtualidade das relações, né? É muito interessante que blá 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 de texto é capaz de fazer nosso dia afundar. Coisas complexas são feitas a partir de uma tela luminosa que se mexe, entende? É muito interessante isso, pessoal. Quando a pessoa está na internet, que ela está fazendo a compra do tênis preferido dela, o que é que ela está comprando se ela não tem o tênis físico? Ela está comprando a experiência de depositar a segurança dela naquela situação. Então a gente está sempre comprando experiências e não comprando os objetos. Tanto é que o LX, o Mercado Livre, sobrevive disso, né? Que é o quê? Isso aqui não me serve mais, ou seja, minha energia não se movimenta mais e eu jogo isso para frente. Aí outra pessoa olha e nem sabe de onde veio, para onde vai, mas diz, sim, aqui é um local, isso aqui é maravilhoso. Como, por exemplo, a pessoa vai alugar um apartamento. Quem está alugando está assim, eu quero ir embora daqui, já deu. Aí quem está chegando diz, sim, isso aqui é um local maravilhoso, com certeza. Jogos de tabuleiro também, né? Por exemplo, a pessoa vai jogar banco imobiliário, aquilo é um mundo que surge. Aí daqui a pouco começa a surgir toda uma lógica ali dentro, né? Brechó, lojas virtuais e quadros nas exposições, por exemplo. Como é que aquilo move nossa energia, pessoal? Se um quadro, na verdade, é uma tela com um rabisco ali dentro. Então a gente está sendo o tempo todo desafiado a olhar com esse olhar de Prajnaparamita, que é olhar além dos extremos de gostar ou não gostar, de aquilo não é, e contemplar essa sabedoria que nos permite intervir sem ficar fixado. Então, Prajnaparamita ela é o instrumento dos Bodhisattvas, né?
Ela é o que permite os bodhisattvas entrarem nos locais sem se fixar e ao mesmo tempo ajudar. Esse é o desafio, tá? O nosso desafio é como que a gente entra nos lugares querendo ajudar e ao mesmo tempo sem se fixar nos nossos apegos e aversões. Esse é o desafio.